quais são os passos para quem quer hoje se adequar à LGPD? Esse papel aqui, pra que eu vou jogar fora? Eu vou anotar um O trequinho verso tá aqui, em branco, um negocinho. dá dó, vou salvar a Vou natureza. salvar a natureza. Muito bem, cuidado com salvar a natureza, que você pode prejudicar a sua empresa, até rimou. Porque não adianta a grande hierarquia querer trazer 1 milhão de documentos, assina todo mundo aqui junto, se aquele colaborador, se aquele parceiro, se aquele fornecedor não sabe nem do que se trata. Primeiro que isso traz 2 tipos de problema. Primeiro, discriminatório, já sabemos, com relação à religiosidade, e outra com relação à exposição de dados. E quais são os erros mais comuns no armazenamento de dados que as empresas fazem, principalmente com a utilização de Instagram, WhatsApp, redes sociais em geral? Mas eu não tô pagando tráfego, Bruna, no Instagram, não interessa. A partir do momento que você colocou na rede social, no Instagram, no TikTok, quaisquer que seja a rede, você quer monetizar. Eu tenho um termo de antes e depois, ela autorizou eu usar a imagem dela. Posso? Não. Aquele negocinho de sorrir, você está sendo filmado, já se foi um dia, meu amigo, já não existe mais isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do Growcast, episódio de número 4. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que é fundamental para a sua empresa evitar dor de cabeça, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E para falar sobre esse assunto tão importante, nós convidamos a especialista na área, Bruna Picolin, advogada aqui de São José do Rio Preto, e que eu vou deixar ela mesma se apresentar, porque esse é um assunto muito chato, mas extremamente necessário, né, Bruna? Exatamente. Guilherme, muito obrigada pelo convite. Estou extremamente lisonjeada. É muito lisonjeiro fazer parte desse projeto que é tão importante. Se vocês observarem os 3 episódios anteriores, só tem assunto de alta complexibilidade. Então, eu estou extremamente feliz enquanto sua parceira, enquanto advogada, enquanto pessoa, porque eu sei que são temas de extrema relevância, né? E eu, para me apresentar... Primeiro, eu sempre digo, né? Eu sou filha de Deus. E depois disso, eu sou esposa, filha e todo o resto, todo o combo. E lá no fim, eu sou advogada cyber especialista, né? E quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, todo mundo tem a mesma impressão. Que tema chato, que coisa... Nossa, é inalcançável para mim, né? Mas, na verdade, eu venho para desmistificar o tema. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados é só mais uma lei. E eu escuto muito, Bruna, essa é mais uma legislação do extintor. Aquela dos primeiros socorros, sabe, que coloca debaixo do carro? Sim. Isso aí você vai ver, vira nada. Só que acontece que a LGPD ela é muito maior do que o próprio nome. As pessoas imaginam, quando fala de LGPD, sistema, cláusulas nos contratos, mas ela é muito maior, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pela consideração. Vai ser um prazer bater esse papo com você. E eu tenho certeza que muito empresário vai entender que ele precisa dar mais importância nisso. E nada melhor com um bom papo para esclarecer algumas dúvidas. Só antes da gente entrar em mais detalhes, quero falar da nossa parceira, que é a T-Flow. T-Flow, parceira do Growcast, parceira da Grow Up também. Temos uma parceria de longa data já. E se você ainda não conhece a T-Flow, uma marca de moda masculina espetacular. Se você quer casual, tem. Se você quer moda streetwear, tem. Se você quer o social, também tem. Tem sapato, tem boné, tem óculos, tem de tudo lá na T-Flow. Aqui em São José do Rio Preto, a loja fica no Shopping Iguatemi. E esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo, você apontando a câmera do seu celular, você vai falar com o time da loja do Iguatemi. Eles enviam para todo o Brasil. Aproveite. Se você é aqui de São José do Rio Preto e região, conheça uma das lojas mais bonitas lá do Iguatemi. A loja foi inaugurada no ano passado, ela era em outro ponto. Tá maravilhosa. E se você tem interesse também em um modelo de negócio, se você tem um sonho de ter a sua própria empresa, a T-Flow é uma franqueadora e você pode ter esse modelo maravilhoso de negócio que é a T-Flow. Então, nesse QR Code, se você tiver interesse em saber mais como ser um franqueado T-Flow, fala nesse QR Code que você quer falar com o time de expansão, que eles vão direcionar para vocês. E, claro, tem presente para nossa convidada, presente da T-Flow. Olha, que é isso? Aí eu valorizo, hein, tem que Brasil? valorizar. Obrigada, T-Flow. Estamos juntos, misturados, todos aqui. Que isso? É isso. Muito obrigado. Obrigado, Luan, toda a equipe da T-Flow. E agora, vamos começar para valer, sem juridiquês. O que é LGPD? Fale para qualquer pessoa conseguir entender, Bruna. Qualquer pessoa
precisa entender. Vou fazer uma pergunta, assim, honesta. Eu já te fiz essa pergunta Tá. e você já sabe. Pessoal, a gente tá no processo, a Bruna é advogada da parte de LGPD, da Grow Up, tá? A gente tá fazendo toda a adequação. Quando a gente começou o processo, eu achei que era só assinar mais um uso de termos de direito de imagem, com a galera ali, e eu tô vendo que o buraco é muito mais embaixo. Então eu falei, Bruna, eu preciso de você lá no Growcast. Então ela vai explicar e ela já me fez algumas perguntas que ela vai fazer aqui, e o negócio é muito importante. Você já sabe a resposta, mas eu quero perguntar para essas 500 pessoas que estão aqui nos assistindo. Qual é o seu Pix? Meu Pix pode ser... Eu tenho vários, né? Tem meu CPF, tem meu celular, tem meu e-mail, tem algumas chaves. Começa aí. Aí começa assim, ó. Ô, Bruna, eu não aguento mais essas ligações, eu não aguento mais isso na minha vida, eu não aguento mais isso, não aguento mais isso. Aí você fornece na fila do banco... Lá, o teu telefone, como Pix. Aí você fornece supermercado, aquela promoçãozinha, tá tudo tranquilo, mas você fornece seu Pix. E por que eu tô falando disso sem juridiquês pra gente falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados? Porque quando a gente olha pra ela, Gui, a gente vê uma coisa muito inalcançável, muito inatingível. E os empresários, de modo geral, acham que é só pros grandes. Sim. Os grandes, toda a estruturação. Minha loja é muito pequena, faturo pouco. Pra quê? Exatamente, exatamente. Só que aí eu vou falar com a galera do e-commerce, por exemplo. E-commerce tem um problema gigante na mão. Porque o faturamento está onde? Naquele site. Sim. Naquele site, tão simplesmente. Se ele tiver uma política de privacidade bem estabelecida, com base em inventário de dados, com base na segurança, obviamente ele está seguro, mas ele não está inerte a uma evasão. Tá tudo tranquilo. Só que se ele não tem, e se ele pegou uma política de privacidade generalizada, se ele deu um Ctrl-C, Ctrl-V, se ele pegou do ChatGPT, imagina, isso não acontece. Nem sei se isso acontece. E colocou uma política lá e acontece um vazamento desse. Para começo de conversa, o e-commerce é o sustento daquela empresa. Ponto 1. 2. Se tiver um vazamento de dados, o que você explica para aquelas pessoas que confiam em comprar em você? Não tem como explicar, né? Não tem como explicar. Não tem como explicar. E o processo da logística reversa é enorme. Outra pergunta, simples. LGPD é só sistema? Não, Bruna. Se a gente tiver um documento aqui em cima dessa mesa, a gente gravar um vídeo e for uma nota fiscal e tiver qualquer tipo de dado nela, nós temos vazamento de dados. Então, é uma série de situações. Mas, Bruna, por onde que eu começo? Começa pelo começo. Pelo treinamento, pela cultura. Aquilo que a gente tanto fala. Porque não adianta a grande hierarquia querer trazer 1 milhão de documentos, assina todo mundo aqui junto, se aquele colaborador, se aquele parceiro, se aquele fornecedor não sabe nem do que se trata. Entendi. E até antes de você dar mais detalhes sobre isso, eu acho que o pessoal fica mais claro quando eles têm exemplos reais, né? Claro que sem citar o nome da empresa, podendo trazer tudo que você pode trazer, conta pra gente um caso de uma empresa que só começou a dar importância depois que ela já tinha tido um problema com a LGPD e por não estar adequada, ela teve às vezes que pagar uma multa, ela perdeu clientes e que você... conhece. Pode ser alguém que você atende ou um caso conhecido aí que você possa trazer para nós. Eu vou dar um exemplo de uma das empresas do nosso portfólio. O que acontece com essa empresa em específico? Então, eles atendem grandes redes. Eles prestam serviço através de produtos vendendo para grandes redes. Até aí, zero novidades. Eu já tinha falado com eles, já tinha abordado eles para falar sobre compliance e o que é o compliance. É a estruturação de normas, seja ela fiscais, trabalhistas, seja ela assim, de qualquer forma, compliance é instituído. E quando eu falo compliance, às vezes as pessoas imaginam, Guilherme, que também é algo inalcançável, só que o compliance nada mais é do que a boa gestão dessa empresa, a governança. E quando a gente fala de legislação, a gente trata de todas. Trabalhista, a gente fala de fiscal, tributário, todas elas. E a LGPD é mais uma delas. E aí, o que aconteceu com essa empresa? Então, ele levava produtos, vendia, estava tudo certo, e tinha determinados colaboradores dessa empresa que ia dentro dessas grandes redes fazer determinadas ações. O que aconteceu um belo dia? Eles acordaram com um e-mail de que, se você não me informar, se você não me demonstrar que você tem o mínimo de adequação da LGPD, esses seus colaboradores não entram mais na empresa. E aí, o que acontece? Neste caso em específico, aquela rede era responsável por 30% do faturamento daquela empresa. Então, é uma empresa que o cliente principal dela, que representava 30%, falou ou você está adequado ou não. Você perdeu 30% do teu faturamento. E por que a preocupação dessa empresa nessa exigência? É por conta da responsabilidade solidária. Porque imagina o trânsito de dados. Se eu coloco um colaborador meu dentro da sua empresa, como no seu caso, para fazer análise de processo, concorda comigo que você tem acesso a todos os dados. Sim.
E se esse meu colaborador não tem o mínimo de respeito à LGPD, pega aqueles dados e de qualquer forma vaza ou vende, ou faz qualquer maldade com aquilo, ou ainda nem precisa ser maldade, algo mesmo intuitivo que ele acha que não vai dar problema e dá um problema enorme. Imagina o tamanho do seu problema, você é solidário com aquela empresa naquele vazamento. Um exemplo que você me deu recentemente, até uma pergunta que você... um caso que você trouxe para mim, foi do currículo em cima do balcão, né? Exato. E, por exemplo, agências de emprego fazem processos terceirizados. Então, a empresa vai lá, te contrata, você faz o processo para uma empresa que está te contratando. E aí, o colaborador da agência, às vezes, vai na sua empresa fazer a entrevista final, fazer uma dinâmica, e ele tem todos esses dados, ele tá com esse currículo, e às vezes, eu vou ali e deixa na sala. Exatamente. E tem outros candidatos dentro da sala. Exato. E aí, o que aconteceu, né, nesse dia, né, para contextualizar para o pessoal, foi que nós fomos numa empresa, né, fazer uma prospecção. E a gente ficou sentado ali na recepção. Chegou uma pessoa e falou, posso deixar um currículo? Claro, a recepcionista sem treinamento. E o que acontece muito, abrindo parênteses, é ligação para pedir informações, né? Se aquela empresa não está altamente treinada com relação à LGPD, até mesmo questões éticas, né? E ela passa, o Guilherme trabalhou aqui. Não, picareta do caramba, né? Essa coisa toda. Então, assim, a pessoa pode ser picareta o que for. Não interessa, você não pode passar informação porque é vazamento de dados. Tem uma frase, né, que o pessoal fala, a gente não pode dar referência ruim. E aí, isso prejudica muito os empresários, porque, por exemplo, eu vou contratar para minha consultoria alguém que trabalhou na sua empresa, você sabe que essa pessoa é ruim, eu te peço referência e você não vai falar a verdade. Aí o pessoal tem um costume, né? É uma mensagem subliminar. Não tenho nada que desabone. Quando vem isso, você não colocou tua empresa em risco, você não falou mal, sim, mas a outra parte já tá entendendo. Não tem nada que desabone. Não tem nada para falar bem também, então é melhor evitar. É melhor evitar fadiga, digamos. Então, esse tipo de... É melhor a empresa se proteger até nisso. Com certeza. Você não vai falar bem, só não fala... Você não precisa falar bem, só não fala mal. É nessa linha. É nessa linha. E assim, e dar informações peculiares. Por exemplo, imagina que eu tenho um hotel. Tá. E aí eu recebo personalidades, recebo celebridades, recebo grandes pessoas. É óbvio que todo mundo, se a cidade for pequena, né? No meu caso, como eu era de Jales, cidade pequena, todo mundo fica sabendo onde está tudo. Mas imagina uma cidade de Rio Preto com porte para cima, que é uma cidade maior, que não é tão simples assim você ter contato com pessoas e achar pessoas. Sou dona de hotel, o Guilherme me liga. Bruna, o Neymar tá hospedado aí, preciso falar com ele. Aí eu mais do que depressa. Guilherme, claro, o Neymar tá aqui, vem aqui. Isso é vazamento de dados, tá expondo a pessoa, né? Abrindo um parêntese com relação a isso. Porque ele teve aqui recentemente para jogar em Mirassol. Justamente, foi esse o exemplo que me trouxe. E aí, no caso da Clara Castanho, que é a menina, né, que teve problema na hora de... Ela teve uma gestação, fruto de um estupro, que ela não queria nenhum tipo de exposição, direito dela, da personalidade dela. Ela foi no hospital ter o filho e doou o filho. Direito dela, tá tudo bonitinho. Aí uma enfermeira vazou aquela informação e trouxe um transtorno pra menina sem fim. A título psicológico, exposição. E aí vai muito além. Isso foi recente esse vazamento, né? Depois de anos e anos que tinha acontecido essa situação da vida pessoal dela. Recente vazamento. Então a gente observa isso, mas continua pensando. Mas é inatingível. No meu caso, não vai chegar perto de mim. Só que aí, essa mesma empresa que foi exigida, que eu comentei da solidariedade, eu trago do rascunho. A rascunho é algo muito pontual. Sim, boa parte da cultura... esse papel aqui, pra que eu vou jogar fora? Eu vou anotar um trequinho tá aqui, em branco, um negocinho. Dá dó, vou salvar a natureza. Vou salvar a natureza. Muito bem, cuidado com salvar a natureza, que você pode prejudicar a sua empresa. Até rimou. Até rimou. Mas aí, o que aconteceu com essa empresa? O gestor, então, ele dava cursos de casamento, né, na igreja no final de semana, e ele tinha aquela dinâmica do amassa o papel e desamassa a confiança nunca vai ser a mesma, algo do similar, que eu não sei ao certo. E ele pensou, são tantos casais todos os finais de semana, pra que é que eu vou levar folhas em branco? Vou levar uns rascunhos, tem um monte lá na empresa. E ele levou aquele bando de rascunho para aquela oportunidade. E eu digo sempre, quando a coisa é para acontecer, o raio cai, mas ele cai do jeitinho que precisa cair. E a hora que a pessoa pegou determinado documento, atrás era metade de um papel mal impresso, mas era metade de um contrato que dava para verificar, era identificável. E por cargas d'água, aquela pessoa era parente daquela pessoa, irmão, não sei qual era a similaridade bem ao certo. E a hora que bateu o olho, falou, foi na pessoa, e aquilo era cliente da empresa. E assim, para explicar todo aquele imbróglio, olha, até hoje a relação é estremecida. Então, imagina uma coisa tão pequena. E para ele, para quem... E assim, é o que você falou, né? Se aquele rascunho... Então, ele tinha várias pessoas ali, ele tinha só um que não podia cair naquela pessoa. Se ele for fazer a probabilidade, era muito baixa.
caiu. Sim. Não importa, não tem explicação. Se ele expôs, o rapaz que foi exposto vai poder Vazamento. processar ele, é vazamento de dados e a credibilidade dele fica muito E abalada, né? qual é o problema com relação a um documento desse? Vamos desenrolar para que as pessoas entendam o tamanho da diversidade do problema. Então, aconteceu esse fato. Supondo que aconteceu esse fato na minha empresa. Qual que é o desenrolar? Nesse caso em específico, a pessoa optou por não processar depois de muito acordo. Ok, mas supondo que ela tivesse processado. Se ela processa pelo vazamento de dados, vai dar uma indenização ínfima para a empresa. Ínfima, eu digo, menos que R$ 5.000, a depender do faturamento daquela empresa, insignificante. Sim. Ok, até aí. Só que, assim como nos processos trabalhistas, e aí também vale para os colaboradores, assim como, se você tiver problemas fiscais, a Receita vem. Se você tiver problemas com o INSS, eles chamam o órgão. Se você tem problema de vazamento de dados, eles chamam a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Atrai aquilo para sua empresa. E qual é o imbróglio? Eles vão te pedir, te solicitar a adequação. Primeiro, vão te pedir o DPO, que é o encarregado de dados. E o encarregado de dados é obrigatório para toda a empresa a partir do Simples. Obrigatório ad eterno. Pode ser o diretor? Não. Pode ser o jurídico? Não. Pode ser o TI? Não. Pode ser meu líder? Não. Ninguém que tenha conflito de interesse com a empresa. Explica pra gente, então, sem o juridiquês, mais uma vez, o que é o DPO, o que é essa pessoa. Tem que ser alguém fixo, tem que ser alguém terceiro, tem que ser alguém que você vai ter que pagar todos os meses, você paga só quando tiver um problema. Traz essa clareza para os empresários que estão nos assistindo. Trago sim. O DPO, ele é o encarregado de dados. E quem que é esse cidadãozinho? Esse cidadão é a pessoa que organiza todo o processo de adequação e dá o suporte para a autoridade nacional até caso se e quando acontecer um vazamento de dados. Então, imagina a situação do caso de um e-commerce. Tivemos lá um hackeamento de página, vazamento de dados, perdemos os dados, tivemos tudo exposto. Qual é o processo inverso? O DPO, né, o encarregado, ele tem que estar na sua empresa recorrentemente. Então, é alguém que você paga por mês. Precisa estar dentro da sua empresa? Não necessariamente. Ou você cria um quadro de compliance externo, uma espécie de auditoria que não tenha conflito de interesse com a sua empresa, ou você contrata um terceiro. Um DPO as a service, como a gente chama, que é o trabalho que eu presto. O DPO as a service, o externo. E aí, o que esse DPO faz? Ele tem todo o trâmite de adequação da LGPD, toda a estruturação. E estruturação, eu digo, todo o mapeamento, treinamento, estruturação, processos culturais, monta o comitê de privacidade, toda a estruturação referente à LGPD. Tudo o DPO que faz. Ok. Feito tudo isso, Bruna, posso mandar o DPO embora? Não, nunca mais. Porque ele tem que permanecer na tua empresa enquanto a legislação existir. Você pode trocar o DPO se você quiser. Pode trocar o DPO, mas você não pode ficar sem o DPO. E o que uma pessoa tem que ter de requisitos para ser o DPO? É um advogado especializado na área? Não necessariamente. Não precisa ser um advogado. Ele precisa ter a certificação. Tá. A qualificação técnica para DPO. Então, normalmente, na sua boa parte, tem advogados, tem a galera do TI. Só que o que as pessoas se confundem. Então, eu sou advogada empresarial, tua. Eu cuido de todos os seus trâmites empresariais, cuido dos seus contratos, cuido do seu interesse. Cuido do seu interesse. Aí, Bruna, preciso de um DPO, eu vou te nomear, que é o que comumente acontece. Vou te nomear porque me exigiram, eu preciso nomear alguém, vou nomear meu jurídico. Não pode, porque eu já disse, eu cuido dos seus interesses. E eu não posso ter conflito de interesse, porque se eu tiver que denunciar a tua empresa, é o DPO que faz isso. Se tiver que conversar com a autoridade nacional num processo, que eu vou terminar de explicar agora, se eu tiver que conversar, não é você. Não é seu jurídico, não é seu TI, é o DPO. Tá, então essa certificação é na... Qual que é a sigla da agência mesmo que você falou? Tem várias, tem Xsign, tem várias. Ele tem que tirar essa certificação. Tem que tirar a certificação. Tá, e aí eu posso, só para ficar mais claro ainda, não pode ser alguém interno da empresa. Não. Então, se eu quiser pegar, por exemplo, eu sou o dono, eu tenho o meu gerente, eu falo, vai lá e faz esse curso aqui. Não adianta, porque se eu quiser ter um gerente que domine... Vou usar um exemplo de fora. Inteligência artificial, eu pago o melhor curso de inteligência artificial e ele é meu responsável. Se eu quero ter um cara muito bom no TI, eu pago um curso e ele fica. O DPO, não. Não, o DPO não, porque ele não pode ter conflito nenhum de interesse. E se ele for interno, ele tem conflito de Com interesse. certeza. Porque, imagina, então, eu sou um prestador de serviço fora, como nosso contrato. Eu sou fora. Então, se houver qualquer tipo de divergência que eu perceba na sua empresa... imediatamente eu levo para a autoridade nacional. Eu tenho que ser a primeira a fazer isso, porque é responsabilidade do DPO. Mas, Bruno, só tem um e-commerce e fatura mais que o Simples? Precisa ter o DPO. Bruno, eu tenho uma microempresa. Sou um pequeno empresário. Preciso ter o DPO? Não necessariamente, depende da sua atividade.
Se você for um médico, sim. Mesmo que você seja profissional liberal. Porque o médico lida com dados sensíveis. Dados sensíveis dos pacientes. E o que são dados sensíveis, só para trazer clareza? Existem dados cadastrais e existem dados sensíveis. Dados cadastrais, RG, CPF, e-mail, localização, GPS, essa coisa toda. Dados cadastrais. Dados sensíveis, tudo que é pertinente ao corpo, sexualidade, política, dado sindical, dados biomédicos, tudo que for pertinente a essa área, religioso, tudo isso é sensível, dada a qualidade dos dados. E quando você falou para mim, Bruna, tem a galera que contrata o RH externo, tem acesso aos dados. Eu já presenciei uma entrevista enquanto DPO, que a pessoa que era contratada externa fez a seguinte pergunta pro futuro colaborador, né, pro candidato. Qual a sua religião? Primeiro que isso traz 2 tipos de problema. Primeiro, discriminatório, já sabemos, com relação à religiosidade, e outra com relação à exposição de dados. Então, nós temos vários problemas. Então, as pessoas não têm dimensão com relação a isso. E voltando à ação, lembrando do DPO, então, ok, tivemos... Mas uma pergunta, por exemplo, teve uma vez que eu estava entrevistando uma candidata vendedora, e vendedora tem que trabalhar de sábado, não tem como, em loja de varejo. E a hora que eu estava passando a escala de trabalho, ela falou, olha, de sábado eu não posso, porque a minha religião... Não vou falar da religião aqui, mas ela falou que a religião dela de sábado ela não pode fazer nada que não seja relacionado para a igreja. E eu sei que tem outras religiões que guardam o sábado, que a gente no catolicismo, né? Eu sou católico, é acostumado a guardar o domingo. Não guarda tão direitinho, mas... Não é tão bem guardado assim. Isso. Mas tem religiões que o pessoal é muito... Rígido mesmo e seguem perfeito. A religião deles é aquilo que eles acreditam e se sente bem. Só que na minha empresa eu preciso de alguém trabalhando no sábado. E eu, apesar dos bons requisitos dela, não tem como eu contratar alguém que não possa no sábado. Como que eu não contrato ela sem estar fazendo uma discriminação pela religião? Assim, olha, infelizmente eu não posso te contratar porque eu preciso de um vendedor aos sábados. Isso não é questão de religião. Ela poderia ser de qualquer tipo de religião. A partir do momento que ela falar para você não trabalho de sábado, é como, por exemplo, o seguinte. Outro dia eu ouvi algo que eu falei, gente, não é possível. As pessoas perdem o tom. Né, perdem o tom. Acaba exagerando para um lado e perdem o tom da coisa, né? Então, uma pessoa me ligou bravíssima. Bruna, onde é que já se viu? Eu quero entrar com processo contra determinada empresa, porque chegou lá nessa empresa, falaram pro meu filho que ele tem que tirar a barba, e isso é discriminatório. Não é discriminatório, são regras da empresa, regras claras. Eu já trabalhei no frigorífico e não pode. Regras claras. Olha, Guilherme, eu vou te contratar, mas você não pode ter barba. Você quer trabalhar para mim? Tira a barba e entra. Discriminatório, não. É a mesma coisa com a religião. Você não está não contratando ela pelo fato da religião X. Não, você é da religião Y, não te contrato por isso. Não. Olha, ok, respeita a sua religião, só que eu preciso de uma pessoa que trabalhe ao sábado. Eu não posso, então, infelizmente, não posso te contratar. Você não está discriminando a religião. Tá, não é o assunto de hoje, mas aproveitando o gancho. Então, questões de... Por exemplo, a pessoa usa piercing, alargador, tem tatuagem e que... Eu vou usar um exemplo. Eu era supervisor de algumas franquias da Hering e a Hering é uma loja que o público maior são mulheres mais maduras, assim. Então, dificilmente uma menina muito nova vai acordar um dia e vai falar assim, com 18 anos, eu vou lá na Hering comprar um look pra balada. É uma mulher mais madura, dos seus 30 anos pra cima. Mais sóbria. Isso, mais casual do dia a dia. E lá, o perfil de vendedora pra gente, quando era alguém muito descolado, os próprios clientes não já repelia. E causava comentários do cliente, às vezes uma senhora de mais idade, sobre a tatuagem do vendedor no braço, sobre o alargador. Então, a gente preferia não contratar. Isso não é discriminação, então. É eu entender o perfil. O perfil. É diferente da questão religiosa, de questão política também. Sim, né? Porque nessa... Só para exemplificar e para ficar mais claro, nessa entrevista que eu participei, que foi extremamente constrangedora, tanto para mim quanto para a pessoa que estava sendo entrevistada, a questão foi: olha, Guilherme, eu tô aqui para te entrevistar, qual que é a sua religião? A minha religião é católica. Só contrato galera do espiritismo. Entendi. Isso é extremamente discriminatório. Porque foi o que aconteceu. Na circunstância. Sim, entendi. Então, isso sim. E aí, quando a gente fala de LGPD e proteção de dados, são dados ultra sensíveis. Quando a gente coloca a face, né, para entrar em condomínios, eu sei que tem condomínios empresariais que você coloca a face, sem a face você não entra, você está dispondo do seu melhor dado, que é o seu dado genético. Porque isso aqui abre seu banco, isso abre, hoje em dia, seu carro, sua casa, abre seu celular. A sua maior intimidade está aqui. E aí, quando eu vejo essa galera de antes e depois, postando fotos, chega a me dar uns arrepios. Posta foto da íris, que dá pra ver nitidamente, sem colocar uma marca d'água. Isso traz um problema enorme. E quando uma pessoa morre queimada, qual é a única forma de identificar? Não sei. Dente, arcada dentária. Dente.
Tá. Aí eu vejo antes e depois, essa coisa toda. Então, isso são dados extremamente sensíveis. Então, dentistas, psicólogos. Outro dia, eu vi um treino numa rede social que a menina estava numa sessão de terapia com a terapeuta, né, online, e a menina estava gravando toda a sessão, depois ela publicizou. A terapeuta publicizou a sessão. Extremamente sensível. Esse aí são aquelas que são até óbvias, né? Sim. Sim, outra coisa que é óbvio, só que a gente vê toda hora publicando. Isso é muito comum na cirurgia plástica, antes e depois. Ah, mas eu peguei um termo de utilização de Isso que eu ia te imagem. perguntar. Deixa eu fazer a pergunta porque vai ser uma resposta mais completa. Eu tenho o termo de autorização de uso de imagem da pessoa. Então, eu posso fazer o que eu quiser, o que eu quiser, óbvio, dentro de questões éticas, mas publicar no meu Instagram, no meu site, posso... Notdoor. Eu tenho o termo de antes e depois. Ela autorizou eu usar a imagem dela. Posso? Não pode. Porque qual que é a diferença entre termo de utilização de imagem e termo de utilização de dados? O termo de utilização de imagem, aí vamos puxar o gancho do médico, como nós estávamos falando. Então, supondo que eu seja uma plástica, você vai até o meu consultório, Bruna, quero fazer determinado procedimento, faço. Posso, Guilherme, você me autoriza a sua imagem, a utilização da sua imagem, tirar uma foto? Não, autorizo. Você assinou para mim. O que eu posso fazer com aquela imagem? Aí, depois, uma outra pessoa que tem o teu mesmo biotipo me procura dentro do meu consultório, sem publicizar essa imagem, eu mostro. Se você seguir as mesmas recomendações que este meu paciente aqui, aí eu mostro a sua foto. O resultado vai ser isso aqui. É isso aqui, dentro do meu consultório. Agora, vai para rede social, vai para, sei lá, publicidade, revista, sei lá para onde é que vai isso. É o termo de utilização de dados. Porque você está usando para fins comerciais. Você está monetizando. Não, mas eu não estou pagando tráfego, Bruna, no Instagram. Não interessa. A partir do momento que você colocou na rede social, no Instagram, no TikTok, quaisquer que seja a rede, você quer monetizar. Você quer mostrar que você é um bom profissional, que a sua empresa é boa, que é super legal trabalhar lá, mostrar contabilidade. Ah, Bruna, mas o meu é um projeto social. Não interessa. Não interessa o que é. Porque assim, se você está colocando lá, é porque você quer chamar mais gente para doar, você está publicizando de uma forma direta ou indireta. Aniversariante do mês. Eu canso de ver isso nos termos, os colaboradores assinando termo de imagem. E já vi processos trabalhistas com relação a isso. Aí, o que aconteceu num caso bem famoso, recente? Publicizou a imagem da colaboradora numa festinha lá, sei lá do quê, e pôs pro Instagram. A menina se sentiu extremamente constrangida pela foto, estava no Instagram. No momento que ela arrumou um imbróglio para sair da empresa, entrou com uma reclamação trabalhista, ela pediu uma violação de dados. E deu indenização? Deu baixa? Deu pouca. Só que o que acontece? Atrai o quê para tua empresa? A fiscalização. Entendi. E aí a multa é 2% do faturamento bruto, limitado a 50 milhões de reais por infração. Então, se ela teve 3 infrações, vai ser... Isso. Mas me preocupa essa multa, Guilherme? Não. Me preocupa porque no dia seguinte de uma violação dessa, o nome da tua empresa está no Diário Oficial da União, como uma empresa que não respeita a privacidade, que não respeita a intimidade. Aí você acha que sim ou com certeza você vai perder cliente. Perdeu a credibilidade, a empresa perde muita coisa, né? E quais são os erros mais comuns no armazenamento de dados que as empresas fazem, principalmente com a utilização de Instagram, WhatsApp, redes sociais em geral, e no momento de um atendimento? Por exemplo, uma loja que precisa do cadastro para fazer uma ação de cashback, uma ação de aniversariantes, tempo de compra. Como que essa loja consegue fazer corretamente dentro da LGPD sem deixar de pegar aquele dado para poder fazer o pós-venda? Vou falar sobre 2 situações diferentes. Primeiro, os erros comuns. Erro comum é captar dados sem necessidade. Tá. Porque a questão é, quando a gente fala sobre LGPD, as pessoas falam assim, mas eu não posso mais captar dado, eu não posso mais pegar dado, eu não posso mais fazer nada. Não, não é bem assim. Você pode captar dado, só que o dado tem que ter um caminho para ele. Então, tem que ter, por que você está captando meu dado? Quanto tempo você vai ficar com o meu dado? Você vai descartar meu dado? Como vai ser o descarte? De que forma e quando? Então, tem que ter o caminho desse dado. Então, isso importa. E se eu começar a pegar dados sem necessidade, aí eu estou violando a LGPD. Que aí a gente entra nas lojas. Então, supondo que eu chegue na sua loja e só queira comprar um sapato. Guilherme, só quero comprar um sapato, tchau, obrigada. Cheguei no caixa, no caso aqui do estado de São Paulo, primeira pergunta, nota fiscal paulista. Não, obrigada, não quero. Não quero. Segunda pergunta, já vai para o cadastro perguntando até a última geração da minha família. Normalmente é assim porque as pessoas não sabem a dimensão da captação inadequada desse dado. O correto. Bruna, a gente tem uma campanha aqui de cashback aqui na empresa, tal. Então, eu preciso captar seus dados. Quais são os dados que eu preciso para o cashback? Eu preciso do nome do CPF. No máximo, o telefone. Para validação. Ponto. Eu não preciso de mais que isso.
Eu não preciso de data de nascimento, eu não preciso de endereço, eu não preciso colocar nome do marido, não preciso de nada disso. Eu aviso o porquê que eu quero. Então, Exato. a data de nascimento. A gente tem, no mês do seu aniversário, você tem uma compra com 10% de desconto. Ponto. Tá. Mas aí eu preciso dar algum termo pro cliente assinar? Porque aí o cliente provavelmente não vai querer assinar na hora. Na verdade, nós precisamos ter uma política de privacidade bem estabelecida dentro naquele local. Aquele negocinho de sorria, você está sendo filmado, já se foi um dia, meu amigo. Já não existe mais isso aí. Sorria, você está sendo filmado, não tem mais. Porque, assim, a partir do momento que você capta uma imagem, nós já entendemos que a captação da face, a captação da imagem dessa pessoa é um dado genético, sendo sensível. Então, assim, tem que ter uma política de privacidade específica. Quando você tem uma política de privacidade clara, nessa política já consta que você tem cashback. Nessa política já consta que você vai captar tais dados por conta daquela finalidade. Mas essa política eu deixo um quadro exposto, igual quando eu coloco lá o alvará do bombeiro? Não necessariamente. A gente costuma, quando a gente faz o processo de adequação, chega um momento que a gente chega na política de privacidade, sobe pro link, a gente pega aquele link, transforma em QR Code, só coloca assim. Vocês já viram, tem alguns supermercados, um supermercado aqui em Rio Preto que tem no leitor LGPD que nós protegemos os seus dados e tem um QR Code. Esse QR Code ele leva para a política de privacidade. Se você vai ter acesso ou não, se você vai ver aquilo, se você não vai ver aquilo, são outros 500. Mas se você tem uma política de privacidade bem estabelecida, lá você consta que você capta dado. Eu capto o seu aniversário porque eu te dou 10% no seu aniversário de desconto. Eu capto o seu RG e seu CPF porque nós temos política de cashback. Então, você não precisa ter tudo exposto. Hoje, eu posso ter um QR Code ali. Sim. Mas e se o cliente alegar para mim que ele não tinha um celular na mão, não tinha internet e por isso ele não viu, então ele não estava informado? Não tem como o homem médio excusar entendimento. Hoje em dia, não mais. Não tem a menor possibilidade. Todo mundo anda com isso aqui na mão. Todo mundo. Criança de 0 anos tem isso aqui na mão. Tenho certeza que a tua filha já não sei nem se tá aí, mas já deve estar por aí com esse trem. Não tem como excusar a informação. O máximo é, se você quiser ter o extremo da cautela. Mas isso ainda não acontece porque é na cultural. Mas o extremo da cautela vou captar, eu tô comprando, não vi, não tenho, tô lá na tua loja. Assim, olha, Bruna, nós temos a política de privacidade que me autoriza a captar esses dados por conta da nossa política de cashback. Não é o que comumente acontece. Mas, para pecar por excesso, você pode fazer isso. Recentemente, a gente teve um grande problema aqui em São José do Rio Preto, né? Que foi a prefeitura ficou com o site, o sistema fora do ar e teve um vazamento de dados, né? Como que as prefeituras, que não são empresas privadas, podem se organizar? É o mesmo processo? Ou uma empresa pública é o governo que tem que cuidar? Como que funciona? E assim, para a prefeitura pagar uma multa a mais, uma multa a menos, não faz diferença nenhuma. A gente sabe que o dinheiro não é de quem está ali, então eles não se importam muito. Mas, então eles não precisam se preocupar, já que o dinheiro para eles é quase que infinito? Não, na verdade é pior ainda, porque quem fiscaliza a prefeitura, além da autoridade nacional, é o Tribunal de Contas. E aí o Tribunal de Contas tem o prefeito como órgão representante administrativo daquela prefeitura. Então, se acontecer um incidente de vazamentos e houver responsabilidade, o prefeito responde por improbidade. Entendi. E nesse da prefeitura aqui de Rio Preto, o que aconteceu? Você sabe? O que aconteceu, o pouco que eu tive acesso às informações, foi que houve um ataque hacker, que derrubou as informações de modo macro, as informações da área da saúde, que ficou fora. SAMU, ficou fora UPA, ficou fora. Até o estacionamento digital ficou fora. As pessoas não conseguiram estacionar por conta da queda, né, desse dia em específico. E aí, houve o hackeamento. Imediatamente, de acordo com o que foi informado pela prefeitura, que eles agiram rapidamente, que colocaram um sistema. Eu acho que levou uma semana para esse sistema voltar à tona, mas ainda não foi apurado o que foi vazado, se foi vazado e o que aconteceu. Isso ainda não houve nenhum tipo de apuração, pelo menos que eu tenha conhecimento, para poder falar com veemência. O que eu sei é que esse ataque hacker derrubou tudo. Derrubou tudo até a chamada do SAMU. Então, quando acontece isso numa prefeitura, a logística reversa é a mesma do que uma empresa. A prefeitura precisa ter inventário de dados, precisa ter um mapeamento, precisa ter relatório de impacto, precisa ter teste de proporcionalidade. E a quantidade de dados que uma prefeitura de uma cidade tem, desse tamanho tem, infinito. É absurdo. Infinito. E aí as prefeituras, elas acham que é só baixar um decreto. Porque a prefeitura, ela tem todos os dados, né? Porque ela tem os dados sensíveis de quando eu fui numa UPA, numa UBS, ela tem os dados cadastrais, ela tem a biometria por aplicativo de estacionamento, ela tem tudo. Tem tudo. Não é igual uma loja que tem um cadastro. Não, ela tem tudo. Então, tem tudo.
É tem muito tudo. mais sensível. É muito mais sensível, muito mais sério. E aí, as prefeituras, é tudo o tal do jeitinho, né? Na hora que a coisa dá ruim, e eu vou falar sobre esse caso, porque esse caso foi exposto. A prefeitura de Barueri, ela teve um incidente de vazamento do seguinte teor. Um determinado colaborador, que era uma personalidade conhecida, foi num postinho fazer um teste de sangue, eu não sei ao certo para qual finalidade, e foi detectado que ele tinha HIV. E aí, não sabe-se como nem porquê, o teste desse moço foi parar até no portal da transparência. E a cidade toda ficou sabendo disso. Olha o tamanho desse vazamento. Porque, normalmente, o que acontece... E aí, eu não estou generalizando, é claro que tem muitos que se preocupam, mas isso é cultural a nível Brasil. Eu não estou falando de prefeitura, não estou falando de empresa. Quando a gente olha para a LGPD, quantas empresas se preocupam com isso? Bem poucas, né? Bem poucas, bem poucas. E prefeitura não é diferente. Só que o que começou a acontecer? A nova lei de licitação, ela exige a estruturação de compliance. E como eu disse no começo, se exige estruturação de compliance, a LGPD está no meio. Então, você tem que ter. Então, o que acontece? Eu participo de licitação. E o que começou a acontecer, porque nós já temos clientes chegando através de processos licitatórios. Chegou na licitação, bateu lá, você tem LGPD? Não é só assinar um termo, me prova com documento. Não tem, volta para trás. Está desclassificado. E isso já começou a acontecer. Nós tivemos um caso muito recente, semana passada. Uma empresa que nós já assessoramos, que já está na mais da metade do caminho, eles estão bem ok. Uma determinada licitação alta, milionária. Preciso desse documento. Vral, uma lista. Tudo que eles já tinham. Se você não tem, eles precisavam desses documentos em 40 minutos. Esses documentos levam mais de 6 meses para ser confeccionado. Você não tem como comprovar. Não tem como fazer nada. Você perdeu. E tem empresas que só vivem disso, de processos licitatórios. Entendi. Então, o Tribunal de Contas está batendo com relação a isso, da improbidade no prefeito. Então, eu vejo uma movimentação um pouco maior das prefeituras nesse quesito. Entendi. De uma maneira prática, falando de quais são os passos, uma maneira prática e resumida para quem está olhando e falar assim, tá, eu vou ter que fazer isso, isso e isso. Quais são os passos para quem quer hoje se adequar à LGPD? Quais são os passos? Vai descrevendo para a gente depois fazer uma dinâmica de mitos e verdades. Perfeito. Primeiro passo, treinamento. Já falamos aqui incansavelmente que a cultura é o maior problema. Sim. Você pode ter o melhor sistema, você pode ter o melhor jurídico, você pode estar tudo estruturado. Se aquela pessoinha da ponta resolver fazer caca, não adianta, porque vai fazer. Acabou. Então, treinamento. Treinamento uma vez? Não. Treinamento sempre, porque é hábito. É cultura, é implementação, é cultura. Por isso que, quando eu ouço, sua empresa está adequada à LGPD, tem aqui um selo. Me dá até calafrio na espinha, porque é mentira. Não existe estou adequado. Estou no processo sempre. Porque se eu modificar meu processo, eu tenho que modificar meu inventário. Se eu modificar meu inventário, eu tenho que modificar a documentação. E assim, sucessivamente. É uma coisa linkada na outra. Então, não existe estou adequada que tem um selo. Pode seguir. Não é bem assim. Então, a gente começa com o treinamento. Depois do treinamento, estamos ok com o treinamento, a gente faz um mapeamento. O mapeamento, a gente olha o fluxo desses dados na empresa para entender que dado que você pega para te falar. Olha, você não precisa pegar esse dado aqui, porque está mais do que necessário. Não é necessário, você vai ter problema. Está com excesso de dados. A gente consegue olhar para isso. Após isso, a gente entrega o inventário de dados, que é o primeiro documento obrigatório na legislação. Validado o inventário, com o inventário, eu sei tudo que você capta de dado, eu já enquadrei tudo que você capta dentro das bases legais, já sei que você está ok. Com isso, eu vou para a tua documentação. Tua documentação é mais de 40 documentos entregáveis, dentre as mais variadas políticas, que as pessoas pensam que é só do site. Mas é a política de utilização de e-mail, política de utilização de WhatsApp. Aí vão as cláusulas desse contrato, tanto com os colaboradores, pente fino nos fornecedores, para a gente entender da solidariedade, para a gente entender o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente vai obrigar, o que a gente não vai obrigar, que é o que acontece com essas empresas quando elas são, né, intimamente exigidas. É nesse momento do pente fino. Depois disso, a gente vai para o TI, toda a análise de tecnologia mesmo, que é o nosso braço. Então, aí a gente vai analisar todo tipo de sistema, senha, como é que é os acessos, são individuais, não são, se você tem backup, se não tem backup, tudo que tem ali instrumentalizado. Após isso, a gente começa com os treinamentos setorizados. Treinamento faturamento, treinamento marketing, treinamento comercial, treinamento, enfim, seus mais variadas ramificações. A gente deixa pronto o relatório de impacto, que é caso aconteça um incidente de vazamento, e todo o processo depois. Porque a hora que vier, você tem que estar pronto. E depois o DPO só vai instrumentalizando isso, dando treinamentos, organizando, criando comitês, né, internos para verificar o que pode e o que não pode. Porque a gente imagina que isso é muito grande. Mas um post-it colado no computador, com um dado, que chega uma pessoa e tira uma foto daquilo, é um vazamento. Entendi.
Eu acho que é isso, né? A gente às vezes fica muito preocupado, por exemplo, dentro da minha empresa eu jamais vou expor o contrato que eu fiz com o cliente. Porém, às vezes tem uma anotação minha ali com o nome e CPF de alguém que eu vou ter que fazer uma alteração depois e pode chegar alguém ali e ver. Com certeza. E aí, às vezes, uma anotação dessa pode gerar todo um burburinho, pode gerar um problema, pode gerar uma exposição indevida. Então, eu acredito que o principal aprendizado é que todo dado é um dado vazado. Não são apenas os dados que a gente imagina que são os principais. Sim. A gente vai fazer uma dinâmica agora, eu vou até pegar minha colinha aqui. E eu vou falar a frase e você me fala se é mito ou se é verdade sobre a LGPD. Então, de mitos e verdades sobre a LGPD, vamos ver o que a gente... Quero desmistificar esse tema com leveza. Então, vamos lá. Mitos e verdades sobre a LGPD. Se o cliente passou o dado no WhatsApp, posso usar como quiser? Não. Mito. Mito. A LGPD só vale para empresas com CNPJ grande. Mito. Com aviso de cookies no site, já estou protegido. Mito, 2 vezes mito. Posso comprar listas de e-mail se for para oferecer promoção. Mito. E 20 vezes mito. Se o cliente me segue no Instagram, posso puxar os dados dele e cadastrar na minha base. Mito. Pode, se ele te autorizar. Basta colocar uma cláusula genérica de LGPD no contrato e está tudo certo. Não é nem mito, dá vontade de chorar. Tá. Negócios pequenos não são fiscalizados, então não precisam se preocupar. Mito. O cliente não precisa autorizar o uso de dados se ele já passou por vontade própria. Depende. Se tua política de privacidade estiver ok, sim. Se não, é mito. Tá, então se o cliente me chama e fala, olha, quero fazer uma compra aí, segue meu nome, RG, CPF, ele já passou, eu nem precisei pedir. Nem precisei pedir. O que você tem que ser a tua mensagem padrão seguinte disso? Olá, sou o Guilherme aqui da Grow Up. Pra gente continuar essa conversa, segue a nossa política de privacidade pra gente avançar. Ela nem vai ler aquilo lá, só que você tá ok. Então é um mais ou menos mito. Mais ou menos mito. Se eu contratar um prestador de serviço que usa os dados dos meus clientes, a responsabilidade é dele e não minha. Mito. Pedir CPF na nota fiscal pode ser considerado uma coleta de dados sensível. Não. Não? Por quê? Porque o CPF ele não é um dado sensível. O CPF ele é um dado cadastral. Entendi. E, por último, peguei o uso de direito de imagem. Essa você já respondeu, mas uso de direito de imagem, eu tô protegido com a LGPD. Não. Bruna, de tudo isso que a gente falou aqui, tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar? Tem algo que faltou perguntar? Mais algum case real que aconteceu que você gostaria de usar para exemplificar para quem está assistindo? Não, Gui, eu acho que nós falamos bastante coisa, nós entramos em vários campos. Eu quero deixar um recado que é bastante importante, porque, assim, as empresas, os empresários de modo geral, eu super entendo que tem inúmeras outras preocupações a título de vendas. Nós temos processos, nós temos questões tributárias, questões fiscais, né? E eu entendo que quando a gente fala sobre LGPD, o primeiro estralo que vem na cabeça do empresário é mais um problema para mim. Mas eu quero deixar claro que eu sou mais uma solução, não sou mais um problema. Porque quando a coisa acontece com a LGPD, é praticamente irreversível. Se você sofreu uma fiscalização, eu tenho 30 dias para te juntar uma documentação. Uma documentação é no mínimo 6 meses. Então, você já está autuado. Então, não tem jeito. Não tem jeito de... eu vou recorrer. Não vai recorrer. Então, é extremamente prejudicial. E eu quero deixar claro para todos os empresários que nos assistem, profissionais liberais, que é simples. Porque o processo ele é grande, mas ele é extremamente leve, porque eu faço isso com leveza. Bom, você sabe disso. Uhum. Faço isso com leveza para que não seja mais um problema, e sim mais uma solução. Porque a hora que essa onda vier, vai ser difícil quem está pronto para nadar. Então, eu me coloco à inteira disposição para qualquer tipo de esclarecimento. E eu quero aqui deixar claro que eu quero fazer isso com você, hein, Guilherme. Só com você, porque é com você. Tá. Todos os seus clientes ganham um treinamento meu, para que eles tenham clareza. Porque a gente entende, a gente sabe que é clareza que falta. Não é falta de necessidade, é só clareza. Muito bom. E onde o pessoal que quer acompanhar mais, saber mais sobre a LGPD, pode te encontrar? Fala suas redes. @Bruna Picolin, com N de navio no final. Lá você encontra todo tipo de dica. Eu coloco coisas relacionadas a golpes, coloco pontos de atenção para esses empresários, dou muitas dicas com o que faz, com o que não faz, trago exemplos reais. Lá eu coloco tudo.
Muito bom, muito bom. Pessoal, vale a pena acompanhar o trabalho da Bruna. Ela dá muita dica gratuita lá, que você já pode, assim como todo esse conteúdo muito rico que você acompanhou aqui nesse episódio. E se você tiver mais dúvida, chama a Bruna lá no direct, chama a equipe da Bruna, contrate os serviços, adeque a sua empresa, porque tá adequado, tá dentro da lei, é fundamental. Tem mais algum recado para passar? É como dizia meu amigo Gustavo Lima. Fala comigo, bebê. Pessoal, falem com a Bruna, então. E, Bruna, muito obrigado por você ter aceitado o convite de falar sobre esse assunto. É um assunto que é chato, mas você consegue falar ele de uma maneira leve, de uma maneira, em alguns momentos, descontraída. E eu acho que isso facilita muito o entendimento, porque desde quando eu comecei a entender desse assunto com você, que a gente começou a conversar e adequar a Grow Up dentro do processo da LGPD, eu percebi que realmente é mais fácil de entender do que parece. Então, muito obrigado e sucesso. E, pessoal, para você que gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para acompanhar as notificações, para ter as notificações, né, para você acompanhar os próximos episódios. Muito obrigado por ter acompanhado mais um Growcast. Até a próxima. Fiquem com Deus e tchau. Obrigado.